O grande momento chegou. Eu finalmente vou analisar a obra-prima da carreira da Beyoncé, o álbum Lemonade. You can taste the dishonesty, it's all over your breath. Em 2016, a Beyoncé lançou algo que eu nem sei descrever. É um álbum, é um filme, é um conceito, é um posicionamento, é um manifesto, é um ensinamento, é uma obra de arte. O Lemonade é o seu trabalho mais aclamado e consistente, marcado não só por sua profundidade artística, mas por mostrar um lado mais vulnerável da Beyoncé, um lado mais pessoal dela. E principalmente, claro, pelo seu impacto no debate racial. Com esse álbum, a Beyoncé mergulhou de cabeça na cultura negra, nas questões raciais que oprimem pessoas pretas no mundo todo. Conseguiu fazer isso contando sua própria história através de uma obra que une música, cinema, fotografia, moda, poesia. É um álbum tão absolutamente foda que até hoje eu não consigo aceitar que ele não ganhou o Grammy de álbum do ano. Mas enfim, hoje eu estou aqui para poder explicar para vocês o porquê que esse álbum é tão incrível. Eu vou analisar todas as referências e eu vou mostrar para vocês como a Beyoncé usou a arte para poder curar não só a sua família, mas todas as famílias pretas ao redor do mundo. Eu usei várias fontes para minha análise, porque eu estou analisando o Lemonade, não dá para fazer uma coisa meia boca. Olhei artigos em português, em inglês, reportagens, e tá tudo na descrição do vídeo. Mas eu gostaria de dar destaque ao trabalho do Arthur Antunes, que é fã da Beyoncé e faz várias threads sensacionais sobre ela no Twitter. Mas vamos lá. Qual é o conceito por trás do Lemonade? Basicamente, a Beyoncé quis mostrar o impacto da escravidão no amor entre pessoas pretas. Ela quis mostrar como a estrutura racista impacta até hoje famílias pretas e faz com que pessoas negras sejam praticamente socializadas para não conseguirem ficar juntas. Beyoncé é feminista, como ela deixou bem claro no seu álbum auto-intitulado. Mas para mulheres negras, o feminismo às vezes pode ser algo muito desafiador, pois elas lutam pelos direitos das mulheres enquanto apoiam os homens negros na luta contra o racismo. Muitas vezes feministas negras se veem tendo que escolher entre ser politicamente mulheres ou politicamente negras. Segundo a diretora do clipe de Formation, Melina Matsoukas, esse é um dilema que só mulheres negras entendem. E a Beyoncé precisou fazer essa escolha a partir do momento que começaram a surgir indícios de que seu marido, Jay-Z, estava traindo ela. Tudo começou com aquela famosa briga no elevador no Met Gala 2014, onde a Solange estava batendo no Jay-Z e a Beyoncé só observando. Isso começou a alimentar rumores na mídia que o casamento da Beyoncé estava fragilizado e que ela talvez estivesse já pensando em um divórcio. Ninguém sabia realmente o que tinha acontecido até o dia 16 de abril de 2016, quando Beyoncé postou no seu Instagram um teaser misterioso, onde ela aparecia de cabeça baixa, em dúvida, se perguntando: o que eu vou fazer, amor? What am I gonna do, love? What am I gonna do? E é com essa imagem da Beyoncé questionando a si mesma o que ela vai fazer em relação a essa traição que o Lemonade se inicia. O álbum é dividido em 11 capítulos inspirados pelo modelo Kubler-Ross de luto, um famoso modelo criado por uma psiquiatra suíça. Nesse modelo ela descreve que nós passamos por 5 fases quando a gente passa por uma grande perda: negação, raiva, negociação, depressão e aceitação. A Beyoncé adapta esse modelo para sua própria tragédia pessoal, dividindo ela em 11 estágios: intuição, negação, raiva, apatia, vazio, responsabilidade, reforma, perdão, ressurreição, esperança e redenção. Cada um deles é representado por uma música do álbum, fechando com Formation, que é um resumo de tudo. Logo depois vemos uma imagem de uma corrente preto e branca em uma fazenda de escravos no Louisiana. Vemos imagens do Forte Macomb, um forte hoje abandonado que foi usado na Guerra Civil Americana, que acabou culminando na abolição. Ou seja, Beyoncé aqui está criando um contexto histórico para tudo que ela vai falar no álbum, sobre como as marcas da escravidão continuam presentes até hoje na sua vida. E aí vemos Beyoncé em um palco, em uma cortina vermelha, só que dessa vez ela não está produzida. Não tá com um colã chiquérrimo pronta para poder entrar cantando Crazy in Love. Ela na verdade está de joelhos, quase sem maquiagem, usando a roupa preta, de luto pelo seu casamento. Isso é uma mensagem clara. Nesse álbum você não vai ver apenas a Beyoncé perfeita e inabalável. Ela vai nos mostrar um lado mais vulnerável. Ela vai nos mostrar o seu relacionamento que está em pedaços. Ela então aparece andando com um casaco preto que virou símbolo da morte do Trayvon Martin, um adolescente americano que foi assassinado por um agente de segurança e que acabou virando uma das motivações para o movimento Black Lives Matter. E aí ela começa a cantar falando: You can taste the dishonesty, it's all over your breath. Aqui Beyoncé começa a desconfiar que está sendo traída, que seu marido está sendo desonesto com ela. E ela não aguenta mais essa situação. Ela não vê a hora de pegar ele no flagra. Ou que, sei lá, ele pegue ela no flagra espionando ele, para que essa dúvida acabe. Pray to catch you whispering. I'm praying you catch me listening.
Então a gente vê ângulos do Forte Macomb que se assemelham a construções na África, onde as pessoas pretas ficavam presas antes de serem vendidas como escravos. É aí que aparece o nome desse capítulo, Intuição, que fala sobre esse momento onde a Beyoncé está sentindo a intuição que está sendo traída. Então a gente vê uma fazenda de escravos e um poema que diz: I tried to make a home out of you, but doors lead to trapdoors. A stairway leads to nothing. Essa frase pode se referir tanto à frustração de Beyoncé em criar um lar feliz com o marido, quanto à frustração das pessoas pretas ao criarem um lar feliz na América. Ele é o primeiro de vários poemas que vamos ouvir no início de cada capítulo do Lemonade. Todos eles foram escritos por Warsan Shire, que é uma escritora e poeta somali criada em Londres. Aí, várias mulheres pretas aparecem na tela usando vestidos brancos de outras épocas, simbolizando as ancestrais de Beyoncé. O poema descreve que o problema que Beyoncé está tendo com o marido já aconteceu com todas elas. No poema ela diz que seu pai é como um mágico, que é capaz de existir em 2 lugares ao mesmo tempo. Ou seja, em 2 lares ao mesmo tempo, né? Amando 2 mulheres. É como se fosse uma maldição na vida dessas mulheres, que se repete a cada geração. Algo expresso na frase: The past and the future merge to meet us here. What luck, what a fucking curse. Vemos Beyoncé em uma banheira vazia com um chignon, que era um acessório que antigamente mulheres negras eram obrigadas a usar na cabeça para poder esconder os seus cabelos quando estivessem em público. Tudo isso reforça a sensação que ela se sente reprimida. É nesse momento que ela aparece no topo de um prédio. Ela tira o seu capuz e a gente vê que ela não tá bem, né? Que ela tá arrasada, o cabelo dela tá desarrumado, mostrando sua vulnerabilidade. E então ela se suicida, se jogando lá de cima com os braços abertos como numa cruz. Símbolo de morte e sacrifício, mas também de ressurreição. Segundo Beyoncé, os desafios do seu casamento fizeram ela morrer e renascer na sua relação através de uma grande jornada de autoconhecimento. É o luto pela morte da sua ideia de um relacionamento perfeito que vai ser abordado durante todo o álbum. Só que a Bey não cai no chão e sim na água, introduzindo a gente ao segundo capítulo, Negação. Ela aparece então em um quarto submerso, onde ela vê a si mesma deitada sozinha, inerte, imóvel. Isso representa seu estado atual na relação, silenciosa, parada e de olhos fechados para o que está acontecendo. Esse capítulo também começa com um poema da escritora Warsan Shire, onde Beyoncé diz que tentou mudar, tentou fechar sua boca, ser mais fofa, bonita, menos desperta. É o momento que ela acha que a causa do conflito na relação é ela, e por isso ela tenta negar pra si mesma que existe um problema entre os dois. Ela começa a falar várias frases que expressam seu sofrimento. Me abstive dos espelhos, do sexo, parei de falar. Ela levita na cama como se fosse a garota do filme Exorcista, e seu corpo começa a se contorcer como se ela tivesse possuída por demônios. Tanto é que ela diz: cruzei comigo mesmo e achei que tinha visto o diabo. Ela diz até que usou as páginas da Bíblia como absorvente. Uma metáfora da culpa cristã que ela sente por não ter conseguido evitar que o marido traísse ela. E então ela diz: Are you cheating on me? Are you cheating on me? É nesse momento que Beyoncé decide sair do estado de negação e abrir as portas, liberando toda a água e aparecendo com um vestido amarelo cheia de correntes de ouro. Essa é a homenagem que Beyoncé faz a Oxum. Oxum é a orixá das águas doces, dos rios, das cachoeiras, da riqueza, do amor, da prosperidade e da beleza. As pessoas buscam Oxum procurando auxílio em questões afetivas, amorosas, uma vez que ela é responsável pelas uniões e também pela vida financeira. A minha interpretação é que a Beyoncé se libertou dessa culpa cristã através do candomblé. Foi a espiritualidade africana que tirou ela desse lugar passivo de dor no seu relacionamento. A gente vê a mulher que antes estava adormecida ressurgir cheia de poder, dona de si, com a força de um rio. É uma imagem extremamente impactante, provavelmente a representação mais mainstream de Oxum na cultura pop. Uma imagem que tem um grande valor simbólico na luta contra o racismo religioso, que oprime religiões de matriz africana. É aí que se inicia a música Hold Up, onde a ficha de Beyoncé começa a cair. Ela diz que o marido chega depois da meia-noite, que sente que tem um segredo, se sente desvalorizada, que fica olhando a lista de chamadas dele. Nesse momento, a Beyoncé começa a desfilar, pelas ruas de Nova Orleans. E ela encontra uma criança, de onde ela pega um taco de beisebol. E depois a gente descobre que é o hot sauce que ela cita em Formation, uma referência à cultura do sul dos Estados Unidos. Nesse momento que ela sai da negação, ela começa
começa a sentir raiva. No momento da música, onde ela diz que tá perdendo a sanidade, ela pega o taco de beisebol e começa a quebrar tudo. Ela começa a destruir os carros. A Beyoncé, inclusive, destrói um hidrante amarelo, liberando muita água, né? Reforçando essa referência ao Oxum. É aí que ela olha pra câmera e manda um recado pro Jay-Z. Ela diz: vamos imaginar que você não ficou famoso, que você não ficou rico, que ninguém te rotulou como rei, que você ainda andasse nas ruas, que você não tivesse a mulher mais incrível da parada nos seus lençóis. Será que eles estariam ao seu lado? Não. Eles costumavam se esconder de você, mentir pra você. É por isso que Beyoncé fala que eles não amam como ela o ama, porque Beyoncé ama Jay-Z há muito tempo. Ela se apaixonou por ele lá em Crazy in Love, quando ele não era tão grande como é hoje em dia. Ela deu valor a ele quando ninguém dava. E é por isso que ela se irrita por ele não valorizar seu afeto. Back up, they don't love you like I love you. Step down, they don't love you like I love you. Beyoncé então olha para uma câmera de segurança bem similar àquela que filmou a briga da Solange e do Jay-Z e destrói com um taco de beisebol. É a Beyoncé com raiva também da mídia, que fica vigiando e fazendo fofoca sobre sua vida pessoal. Depois ela olha para uma peruca de cabelo liso que tá em uma vitrine, que é uma referência a tal Back with the Good Hair, que a gente vai falar mais pra frente. A gente começa aos poucos a ter sinais que o Jay-Z traiu a Beyoncé com uma mulher branca. Sua raiva faz ela destruir a vitrine, liberando um fogo atrás de si, que representa uma emoção muito forte sendo liberada. A Beyoncé segue quebrando tudo e no final ela quebra até a câmera, que no caso representa o Jay-Z. Ela larga o taco no chão e entra numa monster truck e sai passando por cima de todos os carros, destruindo tudo que ela vê pela frente, simbolizando o auge da sua fúria. É aí que começa o capítulo Raiva. Ouvimos no poema Beyoncé falar que ela pode vestir a pele dela sobre si. E nesse momento vemos várias mulheres negras com um tecido branco por cima da sua pele. Todas elas estão querendo se libertar, simbolizando a pressão que as mulheres negras sofrem para se embranquecer se quiserem ser amadas. Seja alisando o cabelo, fazendo plástica, usando cremes para poder clarear a pele, abandonando a cultura negra. É esse sofrimento que une as mulheres negras nas relações afetivas, já que a mídia ensina através das novelas, dos filmes, das séries, que a mulher que deve ser amada é sempre a mulher branca. Mesmo após a abolição, todas as mulheres seguem acorrentadas a um padrão eurocêntrico de beleza e de afeto. Beyoncé sente raiva da amante e fantasia sobre a morte dela, enquanto a câmera passeia indo em direção a uma garagem. Vemos então Beyoncé naquele momento de dúvida que inicia o filme, usando um casaco de chinchila que é bem parecido com o que ela usou lá no clipe de Crazy in Love, o momento que ela começou a se envolver com Jay-Z. Ela também está de cabelo trançado, mostrando que ela cansou de se embranquecer para ser aceita. Então ela pergunta: por que é que você não consegue me ver? Todos os outros conseguem. O fogo reaparece, simbolizando seu sentimento de raiva reaparecendo. E é aí que se inicia a música Don't Hurt Yourself, que é um rock. A gente vê inclusive uma mulher negra em uma bateria. Uma forma de relembrar que esse estilo musical, hoje tão embranquecido, teve uma mulher negra como pioneira, a Sister Rosetta Tharpe. Mas enfim, é aí que Beyoncé começa a mandar real e fala uma das partes mais icônicas do álbum. Beyoncé disse que ele vai assistir ela ir embora e arranjar outro cara. Que ele pode muito bem ficar com o dinheiro dele porque ela tem seu próprio. Que ela vai ficar muito bem sozinha. E então ela cita Malcolm X e um trecho de um lendário discurso desse famoso ativista negro aparece. Esse discurso se chama Quem Te Ensinou a Te Odiar e fala sobre o problema de auto-ódio que pessoas negras têm em relação a seu cabelo, a seu nariz, a sua cor. Who taught you to hate the texture of your hair? Who taught you to hate the color of your skin to such extent that you bleach to get like the white man? Who taught you to hate the shape of your nose and the shape of your lips? Who taught you to hate yourself from the top of your head to the soles of your feet? Beyoncé tá com tanta raiva que ela diz que se sente como um dragão cuspindo fogo, como um leão perseguindo sua caça. Ela basicamente tá dizendo que ela é areia demais pro caminhãozinho do Jay-Z. Ela sente o perfume dela na roupa dele e por isso ela quer se vingar na mesma moeda para que ele se sinta tão machucado quanto ela. E é por isso que no refrão ela diz:
A frase "Deus é Deus e eu não sou" aparece na tela, simbolizando Beyoncé dizendo que ela não é essa deusa sem defeitos que as pessoas acham que ela é. Ela é uma humana que sente raiva e que nem sempre é capaz de perdoar. Beyoncé termina a música lembrando seu marido que ela foi responsável por dar vida a ele, e por isso ela usa um manque no pescoço, que é a cruz egípcia, que é símbolo da vida. E ela também dá um ultimato pra ele, dizendo que se ele trair de novo, ele vai perder a esposa. E ela tira seu anel e joga fora. Ou seja, a Beyoncé não vai tolerar ser enganada. Nesse momento a raiva passa e aí nós vemos o início do próximo capítulo, apatia. Ele começa com Beyoncé lendo um poema onde o marido lamenta a morte da sua amada em pleno funeral. O poema diz: "O que você vai fazer agora que me matou? Here lies the body of the love of my life, whose heart I broke without a gun to my head." Ou seja, Beyoncé parou de se culpar pelo problema no relacionamento e agora está culpando o marido, que traiu ela por livre e espontânea vontade. Beyoncé está dentro de um ônibus antigo, parecido com os que nos anos 60 foram palco do início do movimento de direitos civis americano. Uma mulher negra chamada Rosa Parks, na época, se recusou a ceder o seu lugar para um homem branco, algo que era obrigatório pela lei da época. Como resultado, ela foi presa, gerando uma grande revolta na comunidade negra, que resolveu se organizar para poder boicotar todo o transporte público. Esse protesto foi liderado pelo pastor Martin Luther King e deu muito certo. E anos depois acabou culminando no fim da segregação racial em todo o território nacional. Algo que eu conto mais detalhadamente no vídeo que eu fiz sobre a história de Martin Luther King. O link pro vídeo tá aqui na descrição. Dentro do ônibus nós vemos várias mulheres negras pintadas com a arte sagrada do Ori. Elas simbolizam a passagem da alma da Beyoncé pro plano espiritual. Beyoncé termina o poema dizendo que seu paraíso será um amor sem traição. E aí vemos ela na casa grande sem o marido, sentada num trono, fazendo referência a Serena Williams, uma das maiores tenistas do mundo que saiu na capa da revista Sports Illustrated como atleta do ano. A própria Serena aparece no vídeo bem poderosa que nem a Beyoncé. E aí começa a música Sorry, onde Beyoncé basicamente diz que ela não está arrependida de ter brigado com o marido e que está muito bem. Obrigado. Ela diz que ele não engana mais ela, que ela vai pra boate com suas amigas, encher a cara e que ela não pensa mais nele. Beyoncé se mostra forte, independente, lidando muito bem com o fim da relação. Mesmo que ele diga que tá arrependido e ligue chorando, ela não está nem aí. Ela mente também e ela não se sente mal por isso, porque essa é a punição que ele merece. Ela até lamenta ter se casado com ele. Ela perdeu totalmente a empatia pelo marido. E é por isso que o capítulo se chama Apatia. Vemos então Beyoncé representando Nefertiti, uma das mais poderosas rainhas do Egito. Um símbolo do poder feminino que contesta o patriarcado que desvaloriza mulheres negras. E nesse momento você vê na letra da música que a Beyoncé não tá tão bem assim. Ou seja, Beyoncé é aquela típica pessoa que pode estar na merda, mas não vai deixar ninguém saber. Pelo contrário, ela vai mostrar que tá ótima, que tá lá arrasando, pleníssima. Mesmo que ela diga na música toda que ela não pensa no marido, na verdade ela tá sofrendo muito pelo fim da relação. No fim da música, inclusive, ela começa a se preocupar com as interesseiras que ela vê já se esgueirando pra poder ficar com o marido dela. Mas mesmo assim, ela não tá pronta pra perdoar ele, e por isso manda ele ir procurar a Becky do cabelo bom. Becky é uma gíria americana que se refere a uma mulher branca qualquer. E é nesse momento que temos a confirmação que a Beyoncé, mesmo sendo a Beyoncé, foi trocada por uma mulher branca. É aí que se inicia o próximo capítulo, Vazio. Ela recita um poema dizendo que ela dorme o dia todo e sonha com ele nos dois mundos. Ou seja, Beyoncé admitindo que sim, ela sente falta do marido. Vemos então Beyoncé aparecer com um vestido vermelho rodeada pelo fogo, que pode ser interpretado como uma referência à Pomba Gira, uma entidade das religiões de matriz africana que representa uma mulher livre e sensual, que não vê sua sexualidade como tabu. Tem inclusive um artigo da intelectual negra Joyce Bert, que diz que suas características se aproximam muito do conceito e atuação da luta feminista, pois a Pomba Gira é livre tanto no pensamento quanto no comportamento, questionando os valores morais de uma sociedade que foi criada para poder subjugar mulheres. Nesse capítulo então Beyoncé fala de sexo, basicamente do vazio sexual que seu parceiro deixou nela. Vemos então um corredor com luzes vermelhas que faz referência aos bordéis, lugares onde muitas mulheres negras têm que se prostituir para sobreviver. E lentamente a câmera avança em direção a um quadrado iluminado no fundo do corredor. Esse quadrado pode ser interpretado como um símbolo
símbolo da maldição que a escravidão deixou sobre as famílias pretas, destruindo elas socialmente e afetivamente. Existe uma casa de escravos na costa do Senegal onde há a famosa Porta Sem Retorno. Uma porta que se abre para o Oceano Atlântico e que era o último lugar que os africanos passavam antes de embarcar nos navios negreiros para poder serem escravizados na América. Essa porta virou símbolo do destino final que a escravidão renegou às pessoas pretas. E já foi visitada pelo presidente Obama, pelo Bill Clinton, pelo George Bush e até pelo Papa João Paulo II. Por isso a câmera caminha lentamente em direção a esse quadrado, como se Beyoncé caminhasse lentamente em direção ao seu destino de ter sua família destruída pela estrutura racista. Enquanto isso, ouvimos um poema onde Beyoncé culpa a lua pelas inundações, pelo derramamento de sangue, pelos homens que viram lobos, pela noite, pela escuridão, pelos fantasmas. Para mim, esse quadrado, esse ponto de luz em meio à tela preta, é a lua que Beyoncé se refere. É a marca da escravidão que até hoje é responsável pelas lágrimas, pelos assassinatos, pela agressividade, pela morte, pela solidão e pelo sofrimento que as pessoas pretas vivem até hoje. Beyoncé então começa a cantar 6 Inch, que é uma parceria com The Weeknd. Ela aparece com um grande chapéu preto que cobre seu rosto enquanto ela está dentro de um carro envolta em uma luz vermelha. Vemos também Beyoncé dentro de uma casa girando uma luz vermelha enquanto várias outras mulheres pretas com vestidos antigos aparecem, simbolizando suas ancestrais que também não conseguiram escapar da maldição. A câmera mostra a parte de trás da casa grande, onde lá no cantinho Beyoncé está presa em uma vitrine, no mesmo palco que ela estava lá no primeiro capítulo. Dá pra notar que é uma vitrine, pois ela pega em um vidro que separa ela do lado de fora da casa. Isso reforça a referência ao prostíbulo, porque Amsterdã, por exemplo, é conhecida por suas várias casas de sexo, onde as prostitutas ficam em vitrines sob uma luz vermelha buscando clientes. Enquanto isso, vemos a silhueta de vários homens entrando e saindo dos quartos e a palavra perda pisca na tela. Nesse clipe a gente vai ver Beyoncé interpretando 2 papéis. A mulher que está na casa grande se prostituindo e a mulher que no carro inverte os papéis de gênero. Ou seja, ali é ela que está buscando homens para consumir. Talvez isso simbolize a Beyoncé procurando um homem para poder se vingar sexualmente do marido e preencher seu vazio. É aí que a cantora aparece em uma cama de motel desolada, olhando para o espelho no teto, enquanto ela canta que chora noite e dia, de segunda a sexta, de sexta a domingo. Ela fala que ela tenta ocupar a cabeça dela com trabalho, mas o vazio continua lá. É nesse momento da música que ela entende que nem dinheiro, nem sexo com desconhecidos vai ser o bastante para poder preencher o seu vazio emocional. Tanto é que ela diz, ela é muito esperta para poder procurar coisas materiais. Então a gente volta lá para aquele corredor onde estava a porta da maldição e tudo começa a pegar fogo. As chamas começam a consumir a casa toda enquanto Beyoncé caminha triunfante para longe do destino trágico que sua família teria. É aí que vemos ela no carro assumindo para si mesma que ela quer o Jay-Z de volta. O capítulo termina com Beyoncé poderosa, junto com outras mulheres negras, enquanto a casa grande pega fogo atrás delas, simbolizando que elas decidiram mudar os seus destinos e se livrar da maldição. Ao invés de deixar que a estrutura machista e racista destrua suas famílias, ela vai lutar para que elas continuem existindo. É esse processo de cura, redenção e reconciliação do seu casamento que iremos abordar no próximo vídeo, onde eu vou analisar o resto do Lemonade. Para ficar ligado e descobrir o que é que acontece, não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho para poder receber notificações dos próximos vídeos e de me seguir lá no Instagram. É só procurar lá Spartacus, que eu aviso sempre quando eu posto vídeo novo. É isso. Me fale aqui embaixo o que é que vocês acharam e até o próximo vídeo.